B. O direito internacional dos refugiados representa a proteção dos refugiados em aspectos relativos ao deslocamento do seu local de residência e à concessão do refúgio, não interagindo com a proteção dos direitos humanos em si. Totalmente errado, gente. Olha só, atenção. Quando a gente fala de direitos humanos, a doutrina majoritária, tá? Ela considera que o direito internacional dos refugiados e o direito internacional humanitário são sub-ramos do próprio direito internacional dos direitos humanos, ok? Nem são considerados como ramos autônomos dessa proteção internacional da pessoa humana, tá? Então, claro que o direito internacional dos refugiados interage com a proteção dos direitos humanos, porque senão, olha só, a gente está aí dizendo o seguinte: quais são os documentos jurídicos internacionais que a gente utiliza para tratar dos refugiados? A Convenção de 51, enfim, as convenções que tratam de refugiados. Então, você está querendo dizer que todas as convenções que a gente tem estudado, os tratados, os pactos em relação a direitos humanos não são aplicados na questão dos refugiados? Claro que são, tá? Então, esses ramos de proteção da pessoa humana, eles se interagem, eles são complementares. Anotem isso daí, gente. Quando a gente fala da proteção internacional da pessoa humana, nós estamos nos referindo ao direito internacional dos direitos humanos, ao direito humanitário e ao direito dos refugiados. Esses ramos, eles conversam e interagem entre si. Portanto, eles são complementares ao tratar da proteção internacional da pessoa humana, tá? Letra C. O direito internacional humanitário é menos abrangente que o direito internacional dos direitos humanos. Acabei de falar. É menos abrangente? Sim. Tanto é que tem parte da doutrina que considera ali um sub-ramo do direito internacional dos direitos humanos. Tá, primeira parte dessa assertiva está correta. Vamos ver a segunda. Tendo precedido historicamente esse último, o direito internacional humanitário precedeu historicamente o direito internacional dos direitos humanos? Vamos lembrar lá das fases de internacionalização dos direitos humanos? Sim, nós começamos a falar, lembram lá quando eu comentei sobre quando que nasce a Cruz Vermelha, 1600, quando que a gente vai falar de direitos humanos? Já no século XX. Então, sim, o direito internacional humanitário precede historicamente o direito internacional dos direitos humanos e é menos abrangente que este, tá? Então, a assertiva correta é a letra C. Vamos ver o resto. O direito internacional dos direitos humanos não incide na hipótese de conflitos armados internacionais e internos. Gente, claro que incide. A gente acabou de falar, né, que é um ramo que ele é menos abrangente, o mais abrangente incide, ok? Letra E. O direito internacional dos direitos humanos consolidou-se normativamente logo após a Primeira Guerra Mundial. Já tem erro aí. Com a relativização da soberania dos Estados nacionais e atribuição ao indivíduo da condição de sujeito de direitos no plano internacional. Não, tá tudo errado aqui, né, gente? Vocês conseguiram fazer um texto falando por que essa assertiva está errada. Porque olha lá, primeiro, né, atribuir o indivíduo a condição de sujeito no plano de direito internacional. Quando que o indivíduo começa a ser visto como um sujeito de direito internacional? O que vai corroborar para que isso aconteça? Não é a existência dos tribunais internacionais que vão chamar o indivíduo ali, ou aqueles meios em que o indivíduo ele consegue chegar diretamente a organizações internacionais de direitos humanos? Então, não tem a ver com o final da Primeira Guerra Mundial, foi depois, é mais recente. A gente começa a falar de relativizar a soberania dos Estados nacionais. De certa forma, sim, porque a gente vai ter a criação da Liga das Nações e é uma forma de relativizar a soberania dos Estados nacionais, né? Mas existem outros elementos ali que levaram a essa relativização. A própria identificação de outros sujeitos,
do direito internacional, como as organizações internacionais, os indivíduos, ok? Então essa está errada. Vamos para a última questão, 11, ou 12, né? Não sei agora com a contagem aqui. A respeito da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, é incorreto afirmar. Foi objeto da nossa última aula. Vamos lá. O que está errado? Está errado a aprovação pelo Congresso Nacional de um tratado de direitos humanos de acordo com o rito estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º. Abram lá, gente. Leiam, não cansem de ler esse parágrafo 3º não, porque é bem importante para a gente. Parágrafo 3º do artigo 5º. Não dispensa a ratificação do tratado. E aí, gente, se o tratado ele foi aprovado de acordo com o rito que está no parágrafo 3º no artigo 5º, não precisa ratificar? Não dispensa a ratificação do tratado. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Né? O fato de ser aprovado com o parágrafo, da forma do parágrafo 3º artigo 5º não significa que você precisa ratificar ou não. Não tem nada a ver, tá? Então, está correta essa informação. Letra B. Os tratados aprovados pelo Congresso Nacional, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, vocês vão ter que decorar esse artigo 5º, parágrafo 3º, hein? Da Constituição Federal, possuem hierarquia e força normativa equivalente às emendas constitucionais. Sim, é o que está dizendo o final do parágrafo 3º, do artigo 5º. Correto. C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. De novo, gente, é a letra do próprio artigo, tá? Então, está correto. C. Os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos possuem como regra geral hierarquia de lei ordinária. Nós falamos sobre isso, né? Porque antigamente, vamos consolidar essa informação, gente. Antigamente não se fazia uma diferenciação se é um tratado de direitos humanos, se é um tratado de qualquer outro tema. Todos eles vão ser considerados leis ordinárias quando chegam dentro do Brasil, tá? Hoje em dia não. Nós vimos que em relação aos tratados cujo tema seja de direitos humanos, houve uma mudança jurisprudencial, ok? Então, sim, os tratados que não são de direitos humanos, eles continuam aqui valendo a antiga regra, possuem hierarquia de lei ordinária, tá? Última, os tratados internacionais de direitos humanos dependem de ratificação pelo Brasil, mediante processo de incorporação de atribuição e participação exclusiva do Congresso Nacional. E aí, gente? A participação ela é exclusiva do Congresso Nacional? É só o Congresso Nacional que participa desse processo de ratificação, incorporação de tratados de direitos humanos? Não, né? Nós não dividimos lá, não falei para vocês colocarem no caderno? A gente começa com uma fase de negociação, tem a assinatura, depois a gente tem a aprovação pelo Congresso Nacional, depois a gente tem a ratificação, a gente vai ter a promulgação dentro do Brasil, certo? Tudo isso depende apenas do Congresso Nacional? Não, está incorreto. Então, o nosso gabarito aqui é a letra E, a última. E aí, como que foi? Quem quiser me mandar, vou estar online hoje na nossa aula. Não sei se eu vou conseguir baixar esse vídeo até lá, porque vai demorar um pouquinho. Vou colocar no YouTube e depois passar para o Canvas. Vou mandar o link para vocês, tá? Espero que eu consiga baixar, porque o vídeo longo talvez eu demore um pouco a subir o vídeo para o YouTube, com a internet e tudo. Mas, enfim, quem quiser me mandar aí como que ficou de gabarito, se quem acertou tudo, quem teve dificuldade, ok? E já já eu apareço com a nossa aula de hoje.